A história econômica do Brasil é uma tapeçaria complexa e fascinante, tecida com fios de exploração, inovação e resiliência. Desde seus primórdios como colônia portuguesa, o Brasil tem sido moldado por sua vasta riqueza natural, tornando-se um palco para ciclos de prosperidade e desafios. A promessa de terras férteis, florestas exuberantes e um interior repleto de ouro atraiu exploradores e aventureiros, dando início a um relacionamento intrincado entre o homem e a terra, que moldaria o destino da nação. Os primeiros séculos após a chegada dos portugueses foram marcados pela exploração predatória de recursos naturais. O pau-brasil, com sua madeira preciosa, foi o primeiro alvo da cobiça europeia, rapidamente dizimado para atender à demanda por corantes. A cana-de-açúcar, introduzida no século XVI, encontrou no clima tropical e no solo fértil do Nordeste brasileiro o ambiente ideal para prosperar. A cultura da cana-de-açúcar inaugurou um novo capítulo na história econômica do Brasil, impulsionando a colonização e moldando a sociedade. Vastos engenhos açucareiros surgiram ao longo da costa nordestina, transformando a paisagem e a vida social da colônia. A demanda por mão de obra para os canaviais impulsionou o tráfico negreiro, marcando profundamente a cultura e a demografia do país. No século XVIII, a descoberta de ouro nas montanhas de Minas Gerais desencadeou uma nova corrida às riquezas, deslocando o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. A febre do ouro, com suas promessas de fortuna fácil, atraiu milhares de aventureiros, bandeirantes e comerciantes, moldando cidades e vilas que se tornariam centros urbanos vibrantes. A riqueza gerada pelo ouro, no entanto, não se traduziu em desenvolvimento sustentável, consolidando um sistema extrativista e dependente da exploração de recursos naturais. O século XIX marcou uma nova era para o Brasil, com a independência em 1822 e a ascensão de Dom Pedro II ao trono. A economia, ainda fortemente dependente da agricultura, viu o café emergir como o novo motor do crescimento. Originário da Etiópia, o café encontrou no clima ameno e nas terras férteis do sudeste brasileiro condições ideais para prosperar. O Vale do Paraíba, no interior do estado do Rio de Janeiro, tornou-se o berço da cafeicultura brasileira. Vastas plantações de café se espalharam pelas encostas da Serra do Mar, impulsionando a economia e moldando a sociedade. A mão de obra escravizada, proveniente principalmente da África, continuou a ser a base da produção cafeeira, consolidando um sistema desigual e marcado pela exploração. Com o passar das décadas, o cultivo do café expandiu-se para o oeste paulista, impulsionado pela fertilidade da terra roxa e pela chegada da ferrovia. O café brasileiro conquistou os mercados internacionais, tornando-se um símbolo de status e sofisticação nas mesas europeias e norte-americanas. A riqueza gerada pelo café transformou o Brasil, financiando a construção de ferrovias, portos e cidades, além de impulsionar o crescimento de setores como o comércio e os serviços. O Brasil consolidou-se como o principal produtor e exportador mundial de café, o ouro verde que moldou a paisagem, a sociedade e a economia do país. No entanto, a dependência excessiva de um único produto tornava o Brasil vulnerável às flutuações do mercado internacional, como ficaria evidente nas crises que se sucederam no final do século XIX e início do século XX. O final do século XIX e o início do século XX testemunharam uma mudança significativa na paisagem econômica do Brasil. A abolição da escravidão, em 1888, impulsionada por movimentos sociais e pressões internacionais, marcou o fim de um longo capítulo de exploração e inaugurou uma nova era de desafios e oportunidades. A necessidade de mão de obra para as lavouras de café, antes suprida por escravos, impulsionou a imigração europeia para o Brasil. Milhares de italianos, portugueses, espanhóis, alemães e japoneses
desembarcaram nos portos brasileiros, trazendo consigo seus costumes, valores e conhecimentos técnicos. A mão de obra imigrante, aliada à crescente urbanização e à expansão da malha ferroviária, criou um ambiente propício ao desenvolvimento industrial. O governo brasileiro, inspirado no modelo de industrialização por substituição de importações, implementou políticas de incentivo à indústria nacional, como tarifas protecionistas e investimentos em infraestrutura. As primeiras indústrias brasileiras surgiram timidamente no final do século XIX, concentradas em setores como o têxtil, o alimentício e o de construção. O processo de industrialização ganhou força nas décadas seguintes, impulsionado por fatores como a Primeira Guerra Mundial, que dificultou a importação de produtos manufaturados, e pela crise de 1929, que evidenciou a fragilidade da economia brasileira, dependente da exportação de produtos primários. O século XX foi um período de profundas transformações para o Brasil, uma nação em busca de um novo rumo. As mudanças sociais, políticas e econômicas moldaram o país de maneiras complexas e muitas vezes imprevisíveis, desde a industrialização acelerada até os desafios econômicos globais. O Brasil navegou por um século de contrastes, buscando sempre um caminho para o desenvolvimento sustentável e inclusivo.